Dando continuidade, agora a gente vai falar da Constituição Federal de 1988, nossa Constituição vigente. Então, passado esse período aí de intervenção militar, houve o advento da Constituição de 88. Uma Constituição, assim, brilhante no que ela traz disposto, escrito, etc. A grande dificuldade, talvez, da Constituição de 88 seja colocar em prática tudo que ela elenca ali no rol de artigo, inciso, alíneas previstas, né? Mas a Constituição de 88, basicamente, ela já manteve, né, a questão da federação, então, do Estado com os seus Estados membros, a questão da República. Como eu falei, haveria um plebiscito em 1993 que o cidadão poderia participar e votar no que ele queria, né? E o cidadão optou por manter a República e o presidencialismo como modelo aí de governo. Houve a reafirmação dos direitos individuais e coletivos. Logicamente, após um período de supressão de direitos, né, de mitigação, de diminuição de direitos, como foi na intervenção militar, alguns desses direitos seriam reafirmados, ou ressurgiriam, ou novos direitos seriam criados, como foi a Constituição de 1988, que trouxe um rol muito grande de direitos, né? Houve o fim da censura, então meios de imprensa, etc., não passaram mais a serem censurados. Estado democrático de direito, a Constituição de 88 ela é entendida como um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado de direito em que o povo detém o poder, né? Na prática, o povo detém o poder, nós detemos o poder, né? Na prática, a democracia é exercida de forma indireta, ou seja, eu elejo representantes, né, senadores, deputados, governadores, presidente, para me representarem, de acordo com o plano de governo deles, etc., que eu simpatizo, que eu acho que ali vai ser a melhor forma de governar determinado local, etc. E muito embora existam formas também de democracia direta, ou seja, que o próprio cidadão exerce, como por exemplo a questão da iniciativa popular, em que o cidadão pode propor leis, desde que preenchido algum requisito, o plebiscito, o referendo, em que o cidadão vota e participa se determinada lei deve ser integrada ou suprimida do ordenamento jurídico. Então, sim, existem formas diretas de participação, porém, via de regra, essa participação é indireta. Eu elejo pessoas que vão me representar, ok? Mas Estado democrático de direito por quê? Porque o máximo possível de direitos, de democracia, né, o cidadão seria colocado como o centro ali, né, do ordenamento jurídico, né? Então, essa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Como eu falei, na teoria ela é ótima, a questão ela é aplicada na íntegra, na prática? Como é que funciona hoje, né? Ampliação do poder do poder judiciário. Então, o poder judiciário passou a ganhar ainda mais força com a Constituição de 88, né? Ter mais capacidade de interpretar, de ampliar entendimentos, significados para determinadas questões que antes ele não podia versar, enfim, que ele não tinha tanta liberdade. Então, o judiciário passa a ter ainda mais poder. Beleza? Então, esses são os aspectos principais que a Constituição de 88 trouxe ou reafirmou quando do seu surgimento. Que depois vai ser projetado no slide, que basicamente são os artigos 6º e 5º. O 5º são alguns incisos que eu vou projetar, do 1º ao 10º, tá? Mas por que são importantes? Por que é importante que seja visto? Porque em provas, em concursos, como que cai esse artigo 6º e 5º? Cai a integralidade, via de regra, cai a integralidade do artigo. Por exemplo, vou ler o artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Então, na prova, a banca elaboradora da prova ela vai fazer o quê? Ou ela vai suprimir uma dessas palavras, então vão ter 4 alternativas lá quase que idênticas, mas uma alternativa vai ter todos os direitos sociais previstos, que é o artigo 6º. Enquanto outra alternativa vai faltar um desses direitos, outra alternativa vai ter um direito a mais que não existe, conforme está na Constituição, e é nisso que, às vezes, o aluno vai errar na hora da prova, né? Ou seja, não decorar, não saber a integralidade, né? Aqui é realmente decorar a letra de lei, né? E muitas das provas que os senhores vão prestar, Polícia Civil, Polícia Militar, é mais questão de letra de lei mesmo, né? Não é tanto jurisprudência, não é tanto doutrina, entendimento, é mais saber a letra da lei ali, o que a lei está dizendo puramente. O artigo 5º é importante que os senhores leiam, porque
é certeza também que vai cair em prova, né? Por quê? O artigo 5º trata sobre os direitos individuais e coletivos. E como eu falei, os direitos, as leis surgem de princípios. Então, cada inciso que eu leio para os senhores do artigo 5º, eu vou poder falar sobre algum princípio aqui embutido. Por exemplo, artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da Constituição. Princípio, a igualdade que a gente trouxe aqui. A igualdade, essa aqui que eu estou lendo, é formal. Lembra que eu falei da material, que é tratar os desiguais de forma desigual? Então, homem e mulher sendo diferenciado na Constituição? Pode, eles são desiguais, eles têm situações diferentes. Então, eu posso prever uma aposentadoria diferenciada para cada um? Posso. Beleza? Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. O princípio da legalidade. Eu não posso prender, por exemplo, determinada pessoa por um crime que não está previsto na lei. Se não está previsto na lei, não é crime. Então, o princípio da legalidade. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Novamente, aí a gente tem a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso torturar determinada pessoa, não posso submeter ela a uma pena vexatória, desumana, né, cruel, porque aí eu estaria atentando contra um princípio. Cada inciso desse, cada norma dessa, privilegia determinado princípio, né? Que, como eu falei, o princípio é o norte, é o principal do ordenamento jurídico, é a razão de ser do ordenamento jurídico existir. Inciso 4, por exemplo, é livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Princípio a livre manifestação. Vou mais rápido aqui. Agora eu coloquei o inciso aleatório, inciso 8º. Ninguém será privado do direito por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política. De novo aqui, estou falando do princípio de liberdade à opinião, de liberdade religiosa. 10. São invioláveis, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Princípio também da privacidade, da inviolabilidade de domicílio, eventualmente, de violabilidade à imagem. Então, cada inciso aqui é importante que os senhores leiam, primeiro, porque cai na prova de forma literal, o que ele está falando ali, e cada inciso desse traz um princípio, né? Traz um princípio que é a parte mais importante. Então, não raras vezes vai ser cobrado isso em questões de prova aí, e eu já adianto aí para os senhores. Inclusive, a Constituição de 88 é interessante que ela criou os direitos difusos. Então, já temos direitos sociais, individuais, coletivos e os direitos difusos. Direitos difusos são direitos que pertencem a toda uma coletividade de pessoas, de forma que eu não sei nem precisar quem são os titulares do direito. Vejamos, por exemplo, direito ao meio ambiente. Se eu poluir aqui em Uberlândia, no ar, né, soltar poluentes no ar atmosférico, essa massa de ar ela vai poder se movimentar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Goiás, etc. Então, todas as pessoas que estão ali vivendo nesses estados são titulares desse direito. Então, é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se houvesse essa poluição aqui e englobar vários estados, quem são os titulares? Todo mundo, todos que estão no estado, né? Então a Constituição trouxe esses direitos. Por exemplo, uma propaganda que atente, por exemplo, contra questões sexuais, que envolva menores e situações sexuais. É algo que envolve um direito difuso. Todos os telespectadores, todo mundo que vê aquele canal naquele determinado momento, está sendo lesado por uma propaganda que não deveria estar sendo veiculada e que pessoas menores de idade vão ver, né? Um menor de idade, uma situação vexatória, uma situação pornográfica. Então, mais uma vez, os direitos difusos que foram trazidos com a Constituição de 88, que dizem a respeito de uma gama de pessoas que eu não posso nem dizer quem são, né? E aí a televisão ou a dona desse comercial que veicular isso na televisão tem o direito, tem a obrigação de reparar. Repara para quem? Se eu não conseguir determinar quem são os titulares desse fundo, desse direito. Repara, por exemplo, para um fundo, né? Um fundo que tem que investir em situações humanitárias, situações de direitos das crianças, né? De crianças desamparadas, etc. Então, a Constituição de 88 trouxe um rol de direitos que antes nunca haviam sido falados, né? Os direitos difusos, que dizem respeito a toda uma coletividade. Direito ao meio ambiente, né? Direito ao que está sendo veiculado na televisão, etc. Bom, agora eu vou trazer uma questão e vou projetar também, questão da Prefeitura de Caxias do Sul, banca exatos. A Constituição Federal de 1988 foi redigida com o objetivo, entre outros, de assegurar o livre exercício dos direitos sociais, razão pela qual estes encontram-se previstos como direito fundamental. Assim, são exemplo de direitos sociais previstos no texto constitucional, exceto
Ou seja, falou em direitos sociais. Direitos sociais, artigo 6º. Basicamente, ela trouxe um rol de alternativas com os direitos sociais e quer saber qual desses aqui, qual dessa alternativa não diz respeito ao direito social. Então, letra A, transporte. Letra B, proteção à maternidade e à infância. Letra C, moradia. Letra D, previdência privada. Para a gente saber essa questão, a gente teria que ler o artigo 6º e saber todos os direitos que estão previstos lá, né? Mas essa questão até que não está difícil de saber, porque a letra D fala em previdência privada, e é lógico que a previdência privada é algo privado, que o cidadão de livre e espontânea vontade vai lá e faz a previdência privada, né? Então, essa alternativa, previdência privada, seria a alternativa errada. Não é um direito social a previdência privada. Bom, processo legislativo é outro tema que eu falei para vocês que está previsto aí no meu plano de aula, mas em razão do tempo corrido, né, da gente só ter uma aula aqui para passar todo esse conteúdo, não vou falar das leis especificamente. Eu já até adiantei um pouquinho de lei ordinária, lei complementar, né, do trâmite e tal, mas não vou falar muito das leis em espécie, né, das medidas provisórias, dos decretos, em razão do tempo e em razão de outras coisas mais importantes a serem abordadas. Mas o que eu trouxe do processo legislativo, que despenca em prova, que vai cair na minha prova, que se você não prestar atenção você vai errar, é o artigo 6º, 60, parágrafo 4º. Por que ele é importante? Basicamente porque ele traz as cláusulas pétreas. No direito constitucional, outra matéria que eventualmente eu ministro aqui no Instituto Max, a gente vê as classificações da Constituição, né? Quando a gente chega em classificações da Constituição, existem as constituições flexíveis, quanto à rigidez, né? Existem as constituições flexíveis, rígidas e super rígidas. Constituição flexível é quando eu tenho um trâmite para alterar a Constituição, né, tão mais fácil ou igual para alterar qualquer lei, para criar qualquer tipo de lei. A Constituição brasileira, ela é entendida como rígida. Por que rígida? Porque para eu alterar ou fazer alguma emenda no texto constitucional, eu tenho um trâmite, um processo mais rígido do que para a criação de uma lei. Então, aqui na Constituição, a gente vai falar em 3/5 dos parlamentares que irão votar, do Senado, do Congresso, né, para alterar a Constituição Federal. Todavia, existe uma parte da Constituição que é impossível de alterar. Então, daí surgiu uma nova classificação, um novo conceito, que na verdade a Constituição seria super rígida. Por que super rígida? Porque existe um núcleo dela, uma parte, um núcleo duro, da qual eu não consigo me desfazer, eu não consigo mudar por emenda constitucional, independente do trâmite que eu siga. Então, existe uma parte da Constituição que é imutável. Por isso, a Constituição é tida como super rígida. Ela não é só rígida, como super rígida, porque existe esse artigo aqui, parágrafo 4º, o qual eu não posso alterar sob hipótese alguma, certo? Então, vamos ler aqui o artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a emenda tendente a abolir. Inciso 1º, a forma federativa do Estado. Então, qualquer tipo de emenda constitucional feita por um parlamentar, pelo próprio presidente, que queira abolir a forma federativa do Estado, ou seja, União e Estados-membros, não logrará êxito, não terá serventia essa emenda. Essa emenda já vai nascer inconstitucional, porque a forma federativa do Estado não é mutável, não é imutável, é algo que não pode ser mudado. Segundo aqui, no inciso, voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, nós exercemos o direito ao voto de forma direta, secreta, né? O voto é secreto, não é público. O nosso voto é universal, desde que preenchido aqueles requisitos que eu já falei anteriormente, né? Nosso voto é universal, todos podem votar, alguns são facultados, é facultativo, mas assim, desde que preenchido aqueles requisitos, todos podem votar. E o voto é periódico, né? Tem determinada periodicidade de anos. Uma pergunta que eu sempre faço para os alunos em sala é o seguinte: e o voto obrigatório? Está escrito aqui? Se amanhã, hoje o voto é obrigatório no Brasil, né? A gente é obrigado a votar, caso a gente não vote, a gente justifica e tal. Se amanhã eu prever que esse voto não será obrigatório, será facultativo, isso é possível ou não é possível? O entendimento é de que sim, é possível que isso mude, porque não está previsto aqui no inciso 2º. Então, se amanhã o legislador quiser transformar o voto de obrigatório para facultativo,
entende-se aí que seria possível. 3. A separação dos poderes. Então, é cláusula pétrea, né? Eu não posso extinguir isso aqui. Os poderes são separados, judiciário, legislativo e executivo. São totalmente separados? Eu falei com vocês que não. Citei o exemplo do caso do executivo que legisla, que edita medida provisória com força de lei, que edita outros tipos de norma. O judiciário edita, por exemplo, súmulas vinculantes que têm força de lei. Então, os poderes não são totalmente separados, mas doutrinariamente, né, legalmente falando, sim, os poderes são separados. Então, sempre que falar em separação dos poderes, é cláusula pétrea, é imutável, ok? Por fim, o inciso 4, que fala direitos e garantias individuais. Eu não posso suprimir os direitos e garantias individuais do cidadão. Aí alguém perguntaria, olha, aqui está escrito direitos e garantias individuais. Então, os direitos e garantias coletivos, difusos, tragos pela Constituição de 88, podem ser extintos? Com certeza não, né? Enquanto aqui a gente teve uma interpretação literal, não está escrito aqui, então posso mudar? Aqui não, a gente tem que ter uma interpretação extensiva que a gente fala no direito, né? A gente tem que estender. Se o direito de garantia individual não pode ser suprimido, o direito de garantia coletivo de uma massa de pessoas ou difuso de pessoas que eu nem consigo determinar, né, de tamanho e quantidade de pessoas que vão ser afetadas, por exemplo, se eu poluir o meio ambiente, também não podem ser suprimidos, né? Então, se eu não posso abolir direito de garantia individual, muito menos direito de garantia coletiva, muito menos direito de garantia difusa. Aqui a gente tem que estender. Falou em direito de garantia, eu nunca vou poder abolir e suprimir, né? Sempre caminhar para frente, ok? Então, artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas, o que torna parte da nossa Constituição imutável, esses 4 incisos, por isso ela é tida como super rígida, em razão das cláusulas pétreas. Então, senhores, continuando agora a nossa matéria, a gente vai tratar de outro tema que cai em concurso, que vai cair na prova, e esse daqui talvez um pouquinho mais complicado, porque como os senhores vão ver, os tópicos são muito parecidos, né? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo, todos os nomes, a semântica é parecida e isso aí pode gerar alguma confusão para a prova. Mas assim, o importante é a gente entender mais o significado de cada um dos termos aqui, né, para entender o tema propriamente dito. Formas de Estado. Como eu falei anteriormente, lá atrás, na Constituição de 1824, o Brasil ainda não era uma federação, era totalmente centralizado, era um Estado unitário. O que é um Estado unitário? Não havia ainda os Estados-membros como hoje existem. Os Estados-membros atuais, eles têm competências tributárias, orçamentárias, concursos públicos, né, polícias estaduais, etc. Temos até municípios, né, que é ainda mais profunda essa divisão. Então, antigamente, estava tudo centralizado num ente só, né, digamos assim, na capital ali, propriamente dito, e os estados eram meras províncias, né, uma mera repartição geográfica, não com competências, com atribuições, como é hoje. E existem alguns países que até hoje são unitários, como por exemplo os exemplos de França, Itália, Inglaterra, Uruguai, ou seja, eles são estados centralizados, estados unitários. A federação não, a federação que a gente viu agora há pouco, que inclusive é uma cláusula pétrea, é totalmente o oposto. Na federação eu tenho uma capital, né, um ente centralizador, eu tenho lá a União, mas eu também tenho essa divisão, né, em outros núcleos, né, nos núcleos estaduais. Então eu tenho os Estados-membros, eu tenho a União com as competências de União, com os impostos que são colhidos pela União, mas tem os Estados-membros com a Polícia Estadual, né, com as competências estaduais, com os impostos que são recolhidos de forma estadual. Então na federação eu tenho capacidades políticas, administrativas e legislativas, né, e há essa redistribuição das competências regionais, possuindo então os entes autonomia. Então os entes estaduais têm autonomia, ok? Recapitulando, a gente está falando de formas de Estado, tá? Formas de Estado, unitário e federação. Por que é importante a gente ficar recapitulando isso? Porque senão os senhores vão confundir formas de governo, sistema de governo. E aí, como que eu vou cobrar isso na prova? Eu vou perguntar, por exemplo, monarquia é o quê? É uma forma de governo, uma forma de Estado, um sistema de governo? É por isso que é importante decorar e não só decorar, entender os tópicos. Então eu vou ler alguns requisitos aqui da federação. Federação, unidade de nacionalidade, repartição de competências, repartição de renda, esfera de competência tributária que garanta renda própria, poder de auto-organização estadual, cabendo-lhe às constituições estaduais,
união indissolúvel, representação senatorial. Então eu tenho a representação dos senadores conforme os estados, eu tenho a união indissolúvel, eu tenho a Constituição estadual de cada estado membro da federação, lembrando que essa Constituição estadual de cada estado membro tem que estar sempre de acordo, em consonância com a Constituição Federal, né, que é a Constituição, né, a norma hierarquicamente superior do nosso ordenamento jurídico. Continuando agora, formas de governo. Como eu já falei, o Brasil já foi uma monarquia hereditária, né, em 1824. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação entre a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. A monarquia absolutista é aquele que o déspota, o tirano, o rei, o imperador, né, tem o poder todo na mão de forma normalmente hereditária e autocrática. O que é autocrático? Ele faz o que quer, né? Ele decide de forma que ele quer, de forma monocrática. Ele não está vinculado a outros poderes, a outros órgãos, etc. O poder está na mão de uma só pessoa. Já em outro caso, a gente tem as monarquias constitucionais. A gente pode citar vários exemplos que eu sempre trago nos meus slides aqui. Reino Unido, Holanda, Canadá, Espanha, Japão. São monarquias constitucionais por quê? Porque lá eventualmente há a figura do imperador, do rei. Só que esse imperador, esse rei, ele não tem um poder autocrático, monocrático de fazer o que ele quiser. Por exemplo, na Inglaterra eles gostam da figura do rei, né? É uma coisa histórica que perdurou por vários anos, e eles gostam, eles mantêm a figura do rei. Mas o rei, de fato, não é quem manda na Inglaterra. Ele tem algumas funções, né? A rainha lá, no caso, tem algumas funções, mas não é ela que manda. Quem manda é o chefe de governo. Quem que é o chefe de governo? É o chefe do partido do parlamento eleito, né? Porque a Inglaterra é parlamentarista, e o parlamento lá, o partido que foi eleito no parlamento, tem o 01 dele, né? O comandante, digamos assim, a pessoa que representa o partido no parlamento, que seria o chanceler ou o primeiro-ministro. Então, monarquias constitucionais, eu tenho a figura do rei, mas eu tenho uma separação entre chefe de governo e chefe de Estado. O chefe de Estado é o rei, a rainha, o imperador, aquela figura mais alegórica, né? Que faz mais aparições, às vezes, em comitivas, de forma mais alegórica, né? De forma menos decisória. Já o chefe de governo é realmente, de fato, quem detém o poder, quem a população elegeu para representá-los. Ok? Lembrando também que as monarquias constitucionais, elas podem ser parlamentarista ou presidencialista. Então, por exemplo, no caso da Alemanha, eles têm lá a figura desculpa, no caso da Alemanha não, no caso da Inglaterra, eles têm a figura lá da rainha e tem o parlamento. Do mesmo jeito que em alguns outros países, eles têm a figura do rei ou da rainha e um presidente ou mesmo o parlamento. Então essa monarquia constitucional pode ser o rei e a rainha, tanto com a questão do parlamento, quanto a questão de um presidente. República. República é o que o Brasil é e que a maioria dos países são. Res, pública, né? Coisa pública. O significado de república é coisa pública. Na verdade, na república, qual que é o entendimento? De que o poder está na mão do povo, né? Que o povo é o titular propriamente do poder. Lembrando que essa república pode ser democrática, né? E que de fato o poder está na mão do povo, né? Demo, povo. Ou aristocrática, que o poder está na mão de alguns segmentos da sociedade, de quem detém, por exemplo, o poder econômico. Então, uma república aristocrática como nós fomos já em 1891, por que aristocrática? O poder estava na mão dos latifundiários, né? Como eu falei, da política do café com leite. Então, república, lendo aqui o slide, o povo tem o direito de escolher seus governantes, participando da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema de governo. Os governantes escolhidos pelo povo administram o Estado visando o bem comum. Então é o caso do Brasil, nós somos uma república. Nós elegemos representantes, governantes para nos representarem. Quando a gente fala em sistema de governo, então não vamos perder o foco, né? Forma de Estado, unitário, federação, forma de governo, monarquia e república. Sistema de governo, a gente está falando em presidencialismo e parlamentarismo. Presidencialismo, modelo adotado no Brasil. Modelo que surgiu nos Estados Unidos, presidencialismo, ok? Qual que é a grande diferença do presidencialismo e do parlamentarismo? O presidencialismo, o chefe de Estado, o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente. Então, por exemplo, no Brasil, Jair Bolsonaro, ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, via de regra, essas funções são diferentes. Muitos regimes parlamentaristas, o chefe de governo é, como eu disse, o 01 do parlamento, o cara que detém de fato o poder, que foi eleito.
mas existe o chefe de Estado, que normalmente é a figura de um rei, de uma rainha, etc. Por que na Europa, principalmente, eles adotam os regimes parlamentaristas? Porque a Europa já teve vários casos, revoluções, guerras, etc., que viu-se que deixar muito poder na mão de uma só pessoa era um problema, foi problemático, né? Então, no parlamentarismo, você tem a divisão do chefe do Estado e do chefe do governo. Por exemplo, eu tinha falado do exemplo da Alemanha. Na Alemanha existe a figura do presidente. Muitos nem sabem que a Alemanha tem presidente. Todo mundo normalmente conhece só a Angela Merkel, né? Que é a chanceler, como se fosse a primeira-ministra da Alemanha. Então, a Alemanha tem a chanceler, né? A primeira-ministra, e tem um presidente. O que o presidente da Alemanha faz? Ele funciona como chefe de Estado, é mais alegórico, como eu falei, ele faz aparições em eventos, etc. Mas quem decide lá, quem assina, quem tem a caneta, é o chefe de governo, que foi legalmente eleito, que é o partido a qual está vinculado a Angela Merkel. Então, assim, só para entender, né? Na Europa, principalmente, regimes parlamentaristas e regimes em que o chefe de Estado e o chefe de governo sejam pessoas diferentes, para dividir, né? Para esse poder não ser concentrado em uma só pessoa, como ocorre no presidencialismo. Com influência norte-americana, o Brasil adota o presidencialismo. O Brasil já foi parlamentarista já. Lembra quando eu falei que Jânio Quadros renuncia, assume João Goulart? O pessoal, com medo de João Goulart ter muito poder e ser vinculado à esquerda, institui o parlamentarismo no Brasil. Por fim, para fechar aqui nossa aula, a gente vai falar de regime de governo. Regime de governo, basicamente, a gente tem um absolutismo. Absolutismo e czarismo é basicamente a mesma coisa. O que é absolutismo? São as monarquias absolutistas, em que um poder está na mão de uma só pessoa, de um rei, de um déspota, de um tirano. O czarismo era o absolutismo na Rússia, porque na Rússia existia a figura do czar. Temos também o totalitarismo. O totalitarismo são os regimes de exceção. Então a gente pode falar em nazismo, fascismo, socialismo, como foi na União Soviética, que também, né, teve uma situação de dizimar, de matar várias pessoas, né? Ditadura também é um regime de governo, quando há alguma intervenção militar, quando os militares tomam o poder. E o regime de governo mais conhecido que vigora atualmente no Brasil é a democracia. Democracia é poder na mão do povo. Bom, com isso a gente finaliza o conteúdo propriamente dito da nossa aula. Vou projetar aqui agora 2 slides. Um slide sobre o estudo dirigido, né, que serão as questões que os senhores terão que responder e me mandar para correção, né, no valor de 20 pontos. E o tema do trabalho também no valor de 30 pontos. Aí eu vou só discorrer rapidamente o estudo dirigido. Na verdade, a gente vai só projetar as perguntas, caso haja dúvida. Posteriormente me procurem, tal, que a gente vai esclarecer. Vou disponibilizar o slide também para os representantes das respectivas turmas, ok? Então, vou disponibilizar os slides. O estudo dirigido são 10 perguntas, bem simples. Bom, o trabalho que eu propus é o seguinte: com a pandemia do Covid-19, do coronavírus, né, que a gente vive atualmente, por isso motivo da nossa aula aí online. Com a pandemia do Covid-19, como os poderes constituídos podem atuar a fim de impedir que haja repercussões negativas para a saúde da pessoa? Tais medidas são constitucionais? Então, o que eu quero basicamente que o aluno me fale? Ora, surgiu uma pandemia. O que os poderes constituídos, o executivo, o legislativo, o judiciário, podem fazer para atuar nesse sentido? Quais medidas podem ser adotadas? Tais medidas adotadas são constitucionais? Você pode me citar, por exemplo, o caso de Minas Gerais. O que foi feito em Minas Gerais? O governador decretou calamidade pública. É constitucional? É importante fazer isso? Quais direitos são privilegiados quando o governador decreta, por exemplo, fechar os comércios? Direito à vida, né? É importante que haja o privilégio do direito à vida, é o direito mais importante do nosso ordenamento jurídico? Entendo que sim, né? Então, eu vou querer, é um trabalho bem aberto, o aluno pode discorrer sobre o que ele tiver mais familiaridade, mas entender, né, quais medidas podem ser adotadas mediante essa situação de pandemia, e se foram adotadas, são constitucionais essas medidas? Algum problema? O aluno pode estar contrassenso, por exemplo, econômico, né, dificuldade econômica que muitos autônomos estão sofrendo aí. Vou mandar também para o representante de turma, peço que me procurem depois, vou disponibilizar também telefone, rede social. Vou pedir para me procurar só para eu passar também o modelo, que a gente tem um modelo aqui que deve ser adotado, né, com capa, contra capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência, ok? Porque aí, né, no caso das formalidades, aí os senhores já vão ter o ponto total, e o trabalho, como é bem amplo, né, desde que seja feito de forma clara e tal, também vai ter pontuação satisfatória.
tranquilo? Comigo aqui, questão de estudo dirigido e trabalho, não tem muita dificuldade, é difícil tirar ponto em alguma dessas dois, é mais a prova que vai decidir aí a nota final do aluno. Então, com isso eu finalizo minha aula aqui, eu agradeço muito a presença de todos. Aula online é novidade para mim, imagino novidade para os senhores também, né? A gente sente a falta do contato aqui com o aluno, com a questão de intervir, tirar dúvidas, trocar ideia. Muitos querem ser policiais militares e têm dúvidas sobre a carreira, mas eu me coloco à disposição para esclarecer e que em breve nós possamos estar juntos aí, tendo aulas também presenciais aí, que é muito bom essa troca de informações e experiências. Agradeço a todos e até a próxima.